Pai, em nome de Jesus, abençoamos a tua serva e pedimos, fala conosco através da tua serva, a palavra que o Senhor colocou no coração dela. Usa de uma forma poderosa, no nome de Jesus. Senhor, que todo esse ambiente esteja preparado para ouvirmos atentamente a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Shalom a todos, amém? Que a graça e a paz de Jesus Cristo repouse em seu coração, amém? E que você possa se deleitar no alimento que vem do céu, amém? Aleluia. Quantos sabem o que é comemorado hoje? Dia do pastor e também Pentecostes. Que coisa tremenda. Não dá para ser pastor, não dá para ser ministro sem a unção do Espírito Santo. Amém? É Ele que unge. É Ele que estabelece seus ungidos. E Ele estabelece segundo os critérios dEle. Amém? Não segundo os nossos. Deus não vê como o homem vê. A palavra de Deus diz que o homem pode ver apenas o que está diante dos seus olhos. Mas Deus, Ele vê o coração. Amém? Existem muitas pessoas aprovadas e aplaudidas pelos homens, mas reprovadas diante de Deus. Não se iluda com multidões. Não se iluda com muitos seguidores. Hoje em dia é aquela coisa, tem que ter um monte de seguidor. Todo mundo quer ter seguidor. Eu ouvi uma bem legal esses dias. Cutuca um vespeiro, que você vai ter bastante seguidor. Misericórdia. Então, muitas pessoas estão assim, fazendo qualquer coisa para ter seguidores. Mas nós vemos que Jesus, embora havia uma multidão atrás de Jesus, quando Jesus começava a doutrinar, eram poucos que ficavam. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos? Escolhidos aqueles que perseveram na palavra. O Espírito Santo tem falado muito comigo esse mês a respeito da verdade da palavra. E eu comecei a anotar tudo que o Senhor tem falado. Fica na verdade da palavra. Quando você enfrentar uma adversidade, fica na verdade da palavra. Quando a situação parece que não tem solução, parece que tudo vai acabar, tudo vai fracassar, prefira ficar firmado na verdade, amém? Prefira o que a Bíblia diz. Eu sou e eu vou viver o que a Bíblia diz, não o que a circunstância fala, não o que os homens falam. Permaneça na verdade, amém? E nós precisamos permanecer na verdade para sermos mais do que chamados, para sermos escolhidos. Eu estava fazendo uma pesquisa a respeito do anticristo, e uma igreja, se é que pode dizer, que prepara a plataforma para o anticristo declaradamente. Todos os membros têm que tatuar no corpo 666. E absurdamente tem crescido no mundo inteiro. Multidões atrás. Declaradamente, conscientemente adorando Satanás. Então, por isso eu volto a dizer, não se iluda com multidões. Não se iluda. Muitas pessoas aprovadas, aplaudidas, aclamadas pelos homens, estão reprovadas diante do Senhor. Deus não vê como o homem vê. Amém? Quantas pessoas estão desprezando seus pastores, seus líderes, que velam pela sua alma, exaltando outros que nem sabem que você existe. Aquele da internet, aquele da televisão, aquele lá que tem um monte de seguidores, aquele sim, eu gosto, aquele sim, mas aquele nem sabe que você existe, nunca fez uma oração por você, nunca velou pela sua alma como quem há de dar conta dela perante Deus.
O pastorado não é algo fácil. Não é algo que você deve sair atrás buscando. Eu já vi tanta gente iludida, querendo ser ungido pastor, e faz qualquer coisa. Não sabe o que estão pedindo. Não sabe o que estão pedindo. Muitos estão olhando só o status, mas não tem nada a ver com status. É função, amém? É ministério, é serviço, é muito serviço. Cada um de vocês, cada um de nós, escute bem, vamos ter que prestar conta para Deus da nossa vida e da nossa casa. Quantos têm consciência disso? É fácil. Agora imagina se você tivesse que prestar conta de uma igreja inteira, de várias igrejas. Não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Então, a palavra de Deus, ela ordena, é um mandamento do Senhor, que nós venhamos a amar e zelar e cuidar dos nossos pastores. Pastores cuidam de todos e muitas vezes não são cuidados. Quantos ouviram notícias, várias notícias de vários pastores que chegaram até ao suicídio? Tamanho desespero, tamanha dor. Nós conversamos com vários pastores, é tanta desonra, é tanta maledicência, tanta crítica, tanta acusação e pedrada, que muitos vão ficando oprimidos. Velam, cuidam, zelam, oram. A hora que Deus manda, a gente acorda e ora, e às vezes nem pode acordar, sabe por quê? Porque nem dormiu, orando. Quantas e quantas vezes? Eu me lembro de uma ocasião que eu vi clarear o dia orando por uma pessoa em específico. Orando, clamando, porque Deus mostrou algo terrível que vinha contra a vida dela. E orando, e eu falava, posso descansar? O Senhor falava, não, ore mais. Eu fui orando, e repreendendo, e atando, e amarrando, e mandando fogo, e queimando, e pedindo misericórdia, aplicando o sangue de Jesus, e pedindo perdão pelo pecado da pessoa. Senhor, não mata, não. Senhor, tem misericórdia, dá outra chance. Senhor, tenha compaixão. Até que já tinha clareado o dia, o Senhor falou, agora pode descansar. Aí, descansei. Quando eu cheguei na igreja naquele dia, eu fui conversar com uma pessoa, e ela deu a paz do Senhor, aí ela deu a paz do Senhor, eu fui andando, ela falou, pastora, desculpa, eu tenho que falar, eu estou aflita. Falei, o que é que foi? Eu me sinto que eu estou em pecado. Falei, por quê? Porque fulano de tal, aquela que eu tinha orado a noite inteira por ela, fulana de tal, veio e falou mal de vocês para mim e eu fiquei escutando. Eu não falei, eu não concordei, mas eu fiquei escutando, então eu estou me sentindo mal. Eu não concordo com o que ela falou, mas ela ficou falando e eu não repreendi, eu deixei e eu quero pedir perdão. Eu não falei para ela quem foi, mas ela mesmo falou o nome. E era justamente a pessoa que eu tinha orado. Na alma, na natureza carnal, nessa hora, dá vontade de falar, Senhor, lembra tudo aquilo que eu orei? Quantos estão entendendo? Mas esse é o preço da unção. Como Paulo falou, eu continuo me doando, continuo amando, continuo pagando um preço, gastando e me desgastando por vós, ainda que amando-vos mais, seja menos amado. Sabe por que a gente traz uma palavra de exortação? Por amor. Porque só quem ama exorta, corrige, alinha,
chega a vara e o cajado, mesmo sabendo que está correndo o risco de ser abandonado, de ser rejeitado e criticado. Quem só quer número vai falar só aquilo que você quer ouvir, não aquilo que você precisa. Aí, nessa hora, você respira fundo e você lembra que Deus te chamou e que o teu assunto é com Deus. E eu aprendi uma coisa que consolou muito meu coração. A bênção repousa aonde há dignidade. Abençoe, dê a paz. Se houver alguém digno da paz, da bênção, ela repouse. Se não houver dignidade, ela volta para você. Ela volta para você. Mas é muito triste, porque nós vemos na palavra de Deus o preço caro da desonra. A desonra a uma autoridade constituída por Deus, quer seja ela, nós já vimos várias vezes sobre o pai e a mãe, e aprendemos também que pastores são pais espirituais, amém? Então, as mesmas maldições que vêm sobre a vida da pessoa que desonra pai e mãe natural, vêm também sobre a vida da pessoa que desonra pais espirituais. E é uma maldição geracional. A pessoa está trazendo maldição para a vida dela e para os descendentes dela, quando ela se levanta contra a autoridade. O Coral, Datã e o Abirão se levantaram contra Moisés e Arão. Foram só eles que morreram? Todo o povo deles, a terra abriu e os engoliu. Está na palavra de Deus. Quando você está honrando, a honra traz bênção para você e para a sua descendência. Mas quando você desonra a Deus ou as autoridades constituídas por Deus, você traz maldição para você e para a tua descendência. Talvez aquele netinho que nem nasceu ainda. Ou o filho que está lá lutando para crescer, para ser alguma coisa na vida. E por causa da sua desonra, ele não vai conseguir. Quantos estão entendendo a seriedade? É muito sério. A palavra de Deus diz em Romanos 13:7, portanto, dai a cada um o que deveis. É uma dívida. Se tem dívida, tem que pagar. Amém? Dai a cada um o que deveis. A quem você deve tributo, pague os tributos. Pague os tributos. A quem você deve imposto, pague imposto, não sonegue imposto. Quantos estão entendendo? Tem gente que não quer cumprir o mandamento. Se deve imposto, pague imposto. Se deve temor, pague o temor. E a quem você deve honra, honra. É dívida. É dívida. Nós não podemos ficar em dívida de honra, porque a Bíblia diz que quem semeia honra, colhe honra. 1 Samuel 2,30, aos que me honram, eu honrarei, porém aos que me desprezam, também serão desprezados. Tudo aquilo que você semeia, você colhe. É a lei universal da semeadura e da ceifa. Está lá em Gálatas 6:7. Não se deixe enganar. Me ajude aí, fala por irmão aí. Não se engane, não se iluda. É isso que ele está falando. Não se deixe enganar, não se iluda. De Deus não se zomba, pois o homem tudo aquilo que o homem semear, isso que ele colherá. Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. Semear desonra e esperar colher honra é querer zombar de Deus, e Deus não permite isso. Deus não permite isso. Honrar vai muito mais além do que palavras. Jesus falou, esse povo me honra, me adora de lábios, mas o coração
está longe de mim. Quantas pessoas no decorrer da vida cristã e ministerial nós já vimos, eu já vi pessoas chegar para o meu esposo, meu pastorzinho, meu apóstolo, meu pastor, ai, conta comigo, eu estou aqui. E depois cravar nas costas. Aí você fica olhando assim, meu Deus do céu. Quantos nós já vimos machucados, feridos? Como que pode? Eu atendi uma pessoa, tive que sair, ficamos até de madrugada atendendo uma pastora. Ela estava desiludida, estava arrasada, com a cara toda inchada, soluçando de chorar. O que foi? Ela falou, eu não aceito, pastor, eu não aceito. O que foi? Eu fui lá, preparei a palavra, orando, fui lá dirigir o culto de oração. Quando eu peguei para começar o culto de oração, um abençoadinho levantou a mão e falou, pastor, antes de nós orarmos, nós temos que falar uma coisa. Ela falou, pensou que ia ser um pedido de oração. E ele falou, nós conversamos aqui, ó, o coral da Tã e o Abirã, é um espírito maligno. Nós nos reunimos, o pastor não estava nem sabendo dessa reunião. Cuidado com reunião que o pastor não está sabendo. É espírito de Corá, Datã e Abirão. Nós nos reunimos e nós decidimos vir aqui conversar, porque, olha, nós não concordamos com isso, com aquilo. Ela ficou assim e foi arrasada, escrachada. E quem que estava encabeçando? A pessoa que, quando eles buscaram, estava drogada, nem a família queria mais, tinha perdido o emprego, a família, largado lá na rua, fedido. E o pastor levou para dentro da casa dele, para ajudar a se libertar. Comeu da mesma comida, dormiu ali. O que os filhos do pastor comiam, ele comia. Ficou liberto, foi restaurado. Deus abriu a porta do emprego. O pastor orou 1 mês por ele, de propósito de oração para Deus dar um emprego. Deus deu um emprego para ele. E quando tudo estava bem, estava caminhando, faz uma coisa dessa. Aquilo ela não estava preparada. Gente, infelizmente, não teve o que nós fizéssemos para mudar a ideia, a cabeça e o coração dela. Contaminou. Ela foi ferida de tal maneira que ela não quis saber. Mas eu não quero, mandem outra pessoa, não quero mais saber de igreja, desse povo todo ingrato. Não quero saber. E nós fizemos de tudo, falamos, ficamos até de madrugada. Calma, é assim, está na Bíblia. Entrega para Deus a honra, entrega para Deus a desonra. O Senhor falou, minha é a vingança, eu retribuirei. Não, mas eu não aceito, eu fico lembrando dele aqui dentro da minha casa. Eu cuidando, eu cozinhando, eu lavei a roupa dele, eu cuidei dele. Quando nem a família queria saber, para ir lá me desonrar diante da congregação e tal. E, infelizmente, nesse caso, não teve. De muitos outros eu já atendi. Até gente que eu nem conheço veio aqui. Você é pastora, sou tal, sou. Me disseram para vir aqui, para falar com você, que aqui eu ia ouvir o que eu preciso, não o que eu quero. Pode conversar comigo. Gente, um monte de casos, tudo triste, magoado, ferido, por causa da desonra. Por causa da desonra. Quando o teu filho faz alguma coisa que te aborrece e te desonra, como que você sente? Você sabe o que você sente quando você fica triste, aborrecido e se sente desonrado por seu filho. Um pastor sente isso multiplicadamente. Multiplicadamente.
O próprio Jesus, gente, Jesus é um líder bom. Perfeito. Tem algum líder mais perfeito que Jesus? E todo mundo reconheceu? Mais de 70 seguindo Jesus. Ficaram só 12. Os outros foram embora. Abandonaram Jesus. E Jesus daí ficou chorando, é isso? Eu não tenho chamado, acho que Deus não me enviou nada. Não quero mais saber. Jesus fez isso? O que ele falou para os 12 que ficaram? E vocês, não querem ir também? Vocês não querem ir também? Aproveitar? O que eles falaram? Para onde? Só tu tens palavra de vida eterna. Só o Senhor tem a verdade que liberta. Para onde nós iremos? Agora, se você for ler o texto, está lá em João 6, e o texto que diz que eles se levantaram e foram embora é o João 6, 66. Tem a marca da besta, e nesse caso era a marca dos bestas. E se levantaram e foram embora, tapando os ouvidos, mexendo a cabeça e dizendo: duro é esse discurso. Quem que pode suportar? Quem que aguenta umas palavras duras dessa? Eu não fico nessa igreja. Ih, quantas vezes eu escutei isso. Quantas vezes? Duro é esse discurso. Não dá para aguentar. Eu não vou nem levar visitante, porque a palavra é dura. E eu falei com o Senhor: Senhor, o Senhor quer que mude? O Senhor falou: continua pregando o que eu mando. E eu vou tratar com cada um desses. Eu falei: glória a Deus, não é minha função. Eu vou tratar com cada um. Como eu digo sempre, se aquilo que eu prego, ou nós pregamos, não vem de Deus, vem da carne, nós estamos com um sério problema. Porque a Bíblia diz: ai daquele que diz assim diz o Senhor, quando o Senhor não está dizendo nada. Agora, se o que pregamos nesse altar vem de Deus e alguém não aceita, ele está com um grande problema. Não tem outra coisa. Quantos entendem isso? Tem uma matéria no SIM que é a cadeia de autoridade. E é uma polêmica. Um monte de gente. Mas, nesse caso, eu tenho que obedecer. E, nesse outro caso, mas eu estou vendo defeito. Eu falei: teu pai e tua mãe têm defeito? E o defeito deles libera você de honrá-los e respeitá-los? Não, é a mesma coisa com o seu pastor. Deus não o chamou porque ele é perfeito. Não. Deus aperfeiçoa os escolhidos, os chamados, santificados, separados. Aleluia. Corá, Datã e Abirão só olharam as falhas de Moisés, de Arão e de Miriam. Mas era Deus que os havia escolhido. E a unção de Deus não retrocede. A unção de Deus não retrocede. Vamos conferir aqui, para você ver. Números, capítulo 16, verso 1 em diante. E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão. Ó, a conspiração começou. A maledicência. Tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aom, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens. Gente, eram 3, daqui a pouco já eram 250. Olha o que a maledicência e a desonra e a insurreição fazem.
A Bíblia diz, tem que estar aqui o texto, mas não sei se vai dar tempo. A Bíblia diz assim: notai, presta atenção, notai aqueles que andam falando e fofocando dentro da igreja. Notai, presta atenção. E a Bíblia diz: afasta-te deles. Afasta-te deles. Guarde bem isso. Agora escuta o texto aqui. 250 homens dos filhos de Israel, príncipes de congregação, chamando-os à assembleia, homens de posição. Eles não foram em qualquer pessoa, não. Eles vão no chefe de família, para contaminar a família inteira contra a autoridade constituída. E se congregaram contra Moisés. Se congregaram significa que eles ficaram fazendo reuniãozinha, conversinha. Congregaram-se contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta-vos, pois, que toda a congregação é santa. Todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Eles chegaram assim e falaram: Moisés, chega desse negócio de você querer ser o nosso líder. Dizer que você é o homem santo, separado, ungido do Senhor. Toda a congregação aqui é santa. Todos nós somos santos. Nós também somos levitas. Deus também fala conosco. É ou não é, gente? Deus também fala conosco. Veja o que aconteceu, verso 4. Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto. Dá uma tristeza, gente. Sabe que o Moisés caiu sobre o rosto de medo deles? Não, de tristeza. E estão pisando num terreno perigoso. Não sabem o que estão fazendo. Você olha assim, dá um dó. Nós estávamos conversando com um pastor, nós estávamos na igreja dele, íamos ministrar, aí chamaram: pastor, vem aqui, tem que resolver uma coisa. Ele estava alegre com a nossa presença ali, daí a pouco ele voltou triste. Falou: o que foi? Um grupo aí arrumou problema, e justo hoje vieram levantar o problema e afrontar. Aí ele sentou triste, respirou fundo e olhou para nós e falou assim: dá até dó, né? Eles não têm ideia que se eu levantar minha mão aqui e declarar que o céu feche na vida deles, vai fechar. Dá até dó, eles não sabem o que eles estão fazendo. O Elias falou: vai parar de chover enquanto eu não falar. O que aconteceu? 3 anos e meio. Não choveu, porque o Elias falou. Presta atenção, não foi Deus que mandou ele falar, não. Ele falou. E o povo ficou com raiva do Elias, porque veio terrível fome. E o que a pessoa que era para ser corrigida falava? A seca é por causa do profeta. Ele que praguejou vocês. A culpa é dele, culpa do profeta. Sempre a culpa é do profeta. Ele que falou aquilo. Mas ficou. Aí ele respirou fundo e falou: dá até dó, né? Não sabe o que estão fazendo. Ele falou: irmão, vai perder a sua alegria por isso, não. Lembra quem te ungiu, quem te estabeleceu, você está sob a autoridade genuína, tua unção é genuína. Entrega para Deus. Todos os patriarcas e profetas de Deus passaram por isso. Bem-aventurados sois quando, mentindo, disserem toda sorte de mal contra vós. Essa é uma honra que somente os patriarcas e profetas tiveram. Isso que guarda o nosso coração e não nos deixa entristecer. Porque nós temos uma bem-aventurança, estamos na dimensão dos patriarcas e profetas, quando levantam maledicência contra você e Deus olha lá e vê que você não tem culpa, não há dolo.
Bem-aventurados sois, privilegiados. Somente os patriarcas e profetas alcançaram isso. Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é santo, que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Coré e todo o seu grupo, e pondo fogo neles, amanhã sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será santo, será ungido do Senhor, autoridade. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco é para vós que Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Ele falou: vocês não estão contentes só com o ministério levítico, vocês querem também o sacerdócio? Não é muito, não é o suficiente para vocês Deus ter dado a honra de usar vocês nisso que Ele está usando? Mas ainda quer mais posição, status. O Paulo fala lá no Novo Testamento: cuidado com fulano de tal, porque ele busca a primazia entre os irmãos. A primazia. Se sente ameaçado de não ser ele o que governa sobre todos. Misericórdia, Senhor. Aí ele disse, o verso 11: assim tu e todo o teu grupo, assim tu e todo o teu grupo estais contra o Senhor. E Arão, quem é ele que murmureis contra ele? Eles estavam dizendo, ele falou: esse grupo de vocês aí não está se levantando contra Arão, está se levantando contra Deus. Quem se levanta contra uma autoridade constituída, se levanta contra Deus. Está lá no Novo Testamento também. Está lá. Toda autoridade vem de Deus. Quem se levanta contra a autoridade, se levanta contra Deus. Atrai sobre si condenação. É palavra de Deus, amados. É por amor que nós estamos falando. É por amor. Ele diz no verso 13: porventura pouco é que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares nesse deserto, senão que também queres fazer tu príncipe sobre nós? Você nos tirou lá do Egito para nos fazer andar aqui pelo deserto? Já não basta ter nos tirado de lá e fazer-nos andar por esse deserto, ainda quer ser príncipe sobre nós? Jogando na cara do Moisés, como se Moisés quisesse só mandar. Gente, Moisés já era príncipe, filho da filha de Faraó. Por amor ao povo de Israel, seu povo, para defender um israelita, ele matou um egípcio, teve que largar tudo e fugiu. Ele já tinha entregue a vida de príncipe, ele já abriu mão faz tempo, mas eles disseram: você quer mandar em nós, fica fazendo a gente andar por esse deserto aqui. Gente, era o Moisés que fez o povo andar pelo deserto? Deuteronômio 8 diz o quê? Deus diz: eu, o Senhor, vos fiz andar pelo deserto. Quantas pessoas que quando passam o deserto, não vocês aqui, mas outros, que quando passam por algum deserto, logo diz: a culpa é do pastor, deve ser a cobertura.
Deve ser, porque eu estou passando por isso, por isso. A culpa é tua, Moisés, porque nós estamos passando por esse deserto. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel. Cadê a terra que mana leite e mel que você prometeu? Nem nos deste campo e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Ele está falando assim, você pensa que nós não estamos vendo, Moisés? Você pensa que você vai arrancar nossos olhos para nós não vermos que você só quer mandar em nós e nos matar aqui nesse deserto com falsas promessas de terra prometida que mana leite. Gente, não era promessa de Moisés, era promessa de Deus. Cada ano Deus nos dá uma promessa. E sempre tem um e outro. Cadê a frutificação? Cadê? No ano do tempo de amores. Cadê o tempo de amores? O ano que eu estou mais brigando com meu marido. Ah, não sei não. Alô? Presta atenção numa coisa que o Espírito Santo estava me mostrando. Eu já tinha lido, eu falei, Espírito Santo, legal. E ele estava me falando. Quantos anjos foram expulsos lá do céu? A terça parte dos anjos. Anjo não multiplica. Anjo não multiplica. Os mesmos demônios que agem hoje são os mesmos demônios do tempo do Gênesis. Você pode ver na Bíblia, eu estava falando, Espírito Santo, essa mesma coisa que aconteceu aqui, eu já vi acontecer lá no outro capítulo, lá atrás. Ele falou, então, porque são os mesmos demônios, são os mesmos principados. Eles fizeram a estratégia, deu certo, então eles ficam repetindo aquilo lá. Mas glória a Deus por aqueles que fazem queimar o chifre do cão, pensando, como que eu vou pegar? Eu já tentei isso, não deu, já tentei aquilo, não deu, já tentei aquilo, não deu, e faz o cão fazer reunião lá no inferno, queimando o chifre. Eu mando perseguição e crítica, e ele glorifica a Deus. Eu mando bajulação e elogio, porque a Bíblia diz que o homem é provado pelos elogios que recebe. Ele também entrega tudo para Deus. Ele entrega tudo para Deus. Se ele está triste, ele ora. Se ele está alegre, ele canta. Onde que eu vou pegar esse crente? E ele fica lá, preocupado. Você tem que dar trabalho para o bicho. Uma irmã disse que sonhou que tinha um capetão bem gordão na casa dela. E ela, o que significa isso? Não está tendo trabalho nenhum. Que ele fique seco e morra, né? Em nome de Jesus. Diz que estava lá, tipo assim, eu sei onde que eu pego. Deixa ele aleluiado lá no culto, que a hora que ele pisar fora da igreja, eu sei aonde cutucar, para ele xingar, para ele murmurar, para ele reclamar, para ele desfazer tudo que ele orou lá. Aí o cão, capetão, fica lá gordão, fortão. Misericórdia. Então são os mesmos, as estratégias são as mesmas, queridos. Presta atenção. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, presta atenção, ele disse a Deus, não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais o Senhor a Coré, disse mais Moisés a Coré, tu e todo o teu grupo. Presta atenção, já não eram mais membros de Israel, era o grupo do Coré, ou do Corá, talvez na tua tradução.
Tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão, e amanhã, e tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um seu incensário perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada um o seu incensário. Tomaram, pois, cada um o seu incensário. Deus deu essa direção para eles, tá bom, queridos? Tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, deitaram incenso, e puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Eram 250 líderes. De um dia para o outro, ele ajuntou mais um povo junto com ele. Isso não te lembra nada que aconteceu lá no céu? Vocês estão entendendo, amados? Por isso que a Bíblia diz, notai, presta atenção no meio da congregação, quem anda falando mal, quem anda levantando contenda e criando situações, notai-o e afaste-se dele. Amado, desde lá do céu, o primeiro que fez isso foi Satanás. Era Lúcifer. Era anjo de luz. Agora é príncipe das trevas. Era perfeito, belo e formoso. Agora é espírito imundo. Porque ousou se levantar contra o Senhor. E de tempos em tempos você vê a mesma coisa. Depois chega a época do Josué, o Josué também enfrenta. Josué também enfrenta o Acã e alguns outros. E isso vem se repetindo. Todos os líderes, todos os ungidos do Senhor tiveram que levantar. Por quê? Porque é a mesma coisa que aconteceu lá no céu. Desde lá do Éden, desde o princípio, são os mesmos demônios, com as mesmas estratégias, repetindo e repetindo e repetindo. É muito interessante isso. Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. A glória do Senhor veio para respaldar o seu ungido. Aleluia. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, apartai-vos do meio dessa congregação, e os consumirei num momento. Deus falou, Moisés e Arão, sai do meio deles, que eu vou matar eles agora. Vou consumir todos eles num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram, ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um homem, e indignar-te-ás tu contra toda a congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a toda esta congregação, dizendo, subi do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Vocês conseguem visualizar? Moisés, passa para o lado aí que eu vou matar todo mundo agora. Aí o Moisés e o Arão dobraram o joelho, ainda intercederam. Gente, eu já passei por isso. Falei, aí na carne, na alma, a gente fala assim, mas é tonta mesmo. Mas lá dentro, no espírito, você fala, não, eu sei quem me chamou. É o cão que está por trás disso aí. Tem misericórdia dessa pessoa. Perdoa o pecado, Senhor, porque você vê a geração que vai sofrer por causa do outro. Aí eles dobraram o joelho, pediram misericórdia do Senhor. Senhor, por causa deles, toda a congregação vai pecar. Eles foram iludidos, Senhor. Aí o Senhor falou, então, Moisés, dá outra chance. Fala para eles também, quem se arrependeu, sai de perto do Corá e do Datã e do Abirão. Presta atenção. O que diz no Novo Testamento?
Presta atenção em quem está no espírito de Corá, Datã e Abirão. Afasta-te dele. Gente, ele está falando a mesma coisa do que aconteceu aqui. Porque se você não se afastar de quem anda no espírito de Corá, Datã e Abirão, você vai se contaminar. A maledicência das piores coisas que mais destrói. Eu já expliquei sobre isso. O próprio Satanás em pessoa foi tentar Jesus no deserto quando Jesus jejuou e não conseguiu nada. Quando ele quis acabar com o ministério de Jesus, ele levantou maledicência, acusação, e Jesus foi crucificado. A mesma coisa aconteceu com Paulo. Tentou pegar Paulo de toda forma, não conseguiu, até que levantou falsa acusação, e Paulo foi preso e morto, e assim aconteceu com todos os apóstolos. Cuidado! Estevão, com tantos outros, a falsa acusação. É uma coisa tão demoníaca, ela é a última arma de Satanás para derrubar uma pessoa. Só que o preço para quem faz isso é terrível. Porque o mártir, ainda que ele morra, que nem o Estevão morreu, os apóstolos morreram, Jesus morreu, eles vão estar glorificados, vão ter recompensa. Mas aqueles que fizeram isso, que não entra pela porta, fica na porta, não entra e não deixa os outros entrarem, diz a Bíblia. Porque como que uma pessoa vai ouvir a palavra do pastor, que o outro falou que não é de Deus, que não presta, que faz coisa errada? A pessoa fecha o coração para a palavra do ungido de Deus, porque o espírito de Corá, Datã e Abirão inflamou-lhes o coração. É uma arma terrível de Satanás. Então, a mesma palavra que o Senhor falou aqui, afasta, sai de perto deles, porque eu vou pegá-los. Eu vou pegá-los. Dá chance para o povo lá. Vamos ver o que aconteceu, se o povo... Se você ouvisse isso, você ia fazer o quê? Tinha gente que estava tão inflamada, tão contaminada, que continuou lá. Não, eu estou do lado do Corá mesmo. Corá que está certo. O Moisés que é culpado de tudo de ruim que está acontecendo. Acreditaram mais no Corá, Datã e Abirão do que no ungido que Deus levantou. Gente, Deus sabe. Deus sabe. Se Deus levantou, está levantado. Se Deus estabeleceu, está estabelecido. Não adianta. Quem trata com o ungido é Deus. O Davi, que era inteligente, já descobriu isso logo. Ele falou, eu não vou levantar contra o ungido, não levanto. É loucura, ele falou. É loucura se levantar contra o ungido de Deus. Apartai-vos do meio dessa congregação, e eu os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram, ó Deus, Deus dos espíritos. E eles pediram perdão. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, fala a toda essa congregação, dizendo, subi do derredor, saiam do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após ele seguiram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo, desviai-vos, peço-vos, das tendas desses homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que, porventura, não pereçais em todos os seus pecados. Sai de perto deles e nem toque nas coisas deles. Lá no Novo Testamento ele diz, não vá na casa deles, não assente para comer pão com eles. Gente, é a mesma coisa, vocês estão entendendo? Não coma junto, não fique junto, porque senão, quando Deus pegá-lo, vai pegar você também.
Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. O povo saiu correndo. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas. Eles ficaram lá na porta. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Vamos ver. Se puseram à porta das suas tendas, juntamente com suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Com certeza, alguma mulher e alguma criança queria sair dali. Mas eles disseram, você não vai sair, não, você vai ficar aqui. E morreram junto. Então disse Moisés, nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Ele falou assim, se esses morrerem de causa natural, como todo homem morre, porque um dia todo mundo vai morrer, né? O Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, olha ele dando ideia para Deus, se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca, presta atenção que não foi Deus que mandou ele falar isso aqui, não. Vocês estão entendendo? A palavra é a autoridade do ungido. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os tragar, com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, forem enterrados vivos, então conhecereis que estes homens irritaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a sua boca, e os tragou com suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá, e a todos os seus bens. Não sobra nada, gente. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam, para que não nos trague a terra também a nós. Então saiu o fogo do Senhor e os consumiu, os 250 homens que ofereciam incenso. Presta atenção. A terra começou a abrir, o Coral, Datã e Abirão foram sendo engolidos. Eles disseram, agora nós vamos correr, mas já tinha passado o tempo. Aí Deus pegou eles com fogo. Deus pegou eles com fogo. Que a hora que era para sair de perto não saíram. Tem gente que fica um pé lá, outro cá. Deixa eu ver para que lado eu vou pender. Não, amado, tem que tomar uma decisão. Veja bem por onde você anda, veja bem. Tome uma decisão. Porque depois que você tomar uma decisão, na hora que a coisa estiver pegando, pode não dar tempo. Pode não dar tempo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários, foi lá no meio do fogo, lá e pegou os incensários. Presta atenção, incensário é símbolo de ministério. A pessoa pode até pecar, Deus trata com ela, mas o ministério continua santo. O chamado continua santo. Deus levanta seus ungidos. Aleluia. Verso 41. Você pensa que o povo aprendeu?
Vocês pensam que o povo aprendeu? Se você passasse por uma dessas, gente, fala sério, você ia mudar ou não ia? Deus está vendo. Presta atenção. Verso 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Percebe que tem que amar muito a Jesus para exercer ministério. Por isso que Jesus falou para o João, para o Pedro: Pedro, você me ama mais do que os outros? Amo, Senhor. Pedro, você me ama mais do que os outros? Amo, Senhor. Pedro, você me ama mais do que o Senhor? O Senhor sabe. O Senhor sabe que eu te amo. Então, cuida do meu rebanho. Gente, para amar Jesus, tem que amar. Para fazer a obra de Deus, tem que amar Jesus mais do que os outros, porque você vai ter que suportar cada coisa. Cada coisa. Para não retroceder. No outro dia, eles já estavam acusando Moisés e o Arão de novo. Depois você continua lendo a história. Depois você continua lendo. Judas, capítulo 1. Ele diz para tomar cuidado com esse tipo de insurreição na igreja. Verso 10 em diante. Estes, porém, blasfemam de tudo o que não entendem. Não estão entendendo. E fala mal. E naquilo que compreendem de modo natural, porque não entende espiritualmente, só naturalmente, como os seres irracionais, mesmo nisso se corrompem. Verso 11. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão, e pereceram na rebelião de Coré. Ora, será que o Coré ressuscitou, reencarnou, e estava lá nesse tempo aqui que o Judas escreveu? Vocês estão entendendo que não se trata de pessoa, se trata de espírito maligno? São os mesmos espíritos. Ele citou aqui o espírito do Caim, do Balaão e do Corá. No outro texto, ele fala estão no mesmo espírito de Janes e Jambres, que resistiram Moisés. Espírito de Jezabel. Gente, são espíritos, por isso que é espírito maligno, a Bíblia diz: sai de perto, não se contamine. Mas a Bíblia diz também, assim como ela diz: notai os que andam fazendo contenda, ela diz também: notai os que cumprem a vontade de Deus, imitai-lhes. A escolha é nossa. Você vai se juntar com gente que só fala mal, só puxa para baixo e só denigre, ou você vai se juntar com quem está buscando fazer a obra de Deus, edificar, obedecer? A escolha é nossa. Conforme a nossa escolha, vai ser o resultado. Vai ser o resultado. Salmo 106, 32 a 33. Israel enfureceu ao Senhor, também nas águas de Meribá, de forma que sucedeu mal a Moisés por causa deles, pois provocaram o espírito de Moisés, levando-o a falar imprudentemente com seus lábios. Eles perturbaram tanto a vida de Moisés, que chegou um momento que Moisés não aguentou e feriu a rocha. E, por causa disso, Moisés também não entrou na terra prometida. Percebe como é a desonra, a insurreição, a maledicência é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. A Bíblia fala, lá em 1 Timóteo 5, 17 a 18, vai anotando aí, depois você confere se eu estou falando a verdade. 1 Timóteo 5, 17 e 18.
presta atenção, devem ser considerados merecedores de dobrada honra. Tem tradução que diz dobrados honorários. Os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Prega a palavra para salvar e ensina o povo de Deus. Tem palavra que salva aqui? Tem ensino aqui? Então existe a dupla honra. Sejam estimados por dupla honra. A tradução fala duplos honorários. Quantos sabem o que é honorário? Pagamento. Ah, mas pastor, não pode ter salário. Ele tem que fazer tudo pela fé e pelo amor. Alô? Quantos já escutaram isso? A Bíblia diz: digno é o obreiro do seu salário. Novo Testamento. E aqueles que pregam e ensinam, quando há ensino, não apenas lugar de salvação, mas também ensino, são dignos de duplo salário. Não estou inventando nada, não, está na Bíblia. Mas há muita afronta e acusação. Lá em 1 Timóteo 5, 19 e 20. Ele explica como agir quando há uma falha de um líder. Porque eles não são infalíveis, eles falham. Quando Deus manda honrar, não é porque são perfeitos. Não. É reconhecendo que Deus ungiu e Deus vai tratar. 1 Timóteo 5, 19 e 20. Não aceites acusação contra um líder, um presbítero, um ancião, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os, para que também os outros tenham temor. Ele está falando aqui para os apóstolos. Ele está falando para os apóstolos. Não aceite acusação contra um líder sem que haja testemunha. Ou seja, não pode haver falatório em vão. Você tem como provar? Você tem como ter testemunha? Aí vai ser tratada a questão. Fora isso, se for só falatório, ele diz, não aceite acusação. Vocês estão entendendo? É a palavra de Deus. É uma coisa muito séria. É algo muito sério que deve ser analisado. A Bíblia diz, notai, presta atenção, para não ser envolvido, comprometido. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 12. Vão anotando aí, que isso aqui é fruto de muito estudo e pesquisa, trabalho árduo na palavra, como diz aqui, aqueles que trabalham arduamente no ensino da palavra. Porque só ouvir você não vai guardar, não, tem que anotar. Que de vez em quando, de vez em sempre, o Espírito Santo vai falar, vai ler lá. Você vai falar, fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir, Senhor. Ele vai falar, vai ler aquilo que você anotou. Já falei, já. 1 Tessalonicenses 5, 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. Amém? É a palavra de Deus. Reconheça, respeita. E lá em Hebreus 13, 17.
Ele diz assim: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Porque isso, se eles fizerem com gemido, não vos será útil. É tão bom quando a gente pode orar por alguém com alegria. Oh, Deus, obrigado por ter plantado essa pessoa tão amável, tão fiel, honrada, que ama não só de lábios. Ah, que bom, Senhor, obrigado por pôr essa pessoa ao nosso lado. Ah, mas é tão triste quando você diz: ai, meu Deus, o que eu faço, Senhor? O que eu faço com a criatura? Já foi falado, já foi ensinado, já foi orado, expulsado o demônio, já foi para o encontro, reencontro, tudo. E continua fazendo. E você ora, você intercede, mas chorando, com dor. A gente vai fazer, porque é nossa função. Mas a Bíblia diz: não é bom para você fazer o teu pastor chorar, gemer quando ele vai orar por você. Alô? Vocês já viram aqueles assim? Não vocês, tá? Eu vou ficar um mês sem ir na igreja, quero só ver se o pastor me ama mesmo. Como se o pastor não tivesse mais coisa para fazer. Está vendo? Fiquei um mês. Nem veio aqui. Gente, isso é o ápice da criancice. Misericórdia, Jesus. Que tribulação é essa? Como eu digo, quando a gente pensa que já ouviu e viu de tudo, parece mais uma. Você olha assim, você fala: meu Deus do céu. Não é bom que o pastor tenha que chorar e sofrer para pastorear você. Aquela ovelha que dá cabeçada, dá coice, dá mordida, fica fugindo toda hora. E toda hora: vou sair da igreja, hein? Eu vou sair. Olha, já fui até visitar algumas aí. Você sabe o que é isso? Presta atenção. Que eu estou na unção hoje, aleluia. Mais ainda. Glória a Deus. É igual o casal, o homem ou a mulher, que tem problema com o marido ou com a esposa, ao invés de resolver, fica atrás de outra. Fora do casamento. Quando você fica: vou sair, já estou procurando até outra igreja. Você está fazendo isso. Deus olha isso como adultério. Como adultério. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Misericórdia, Senhor. Eles velam pela sua alma como quem vai dar conta dela. Ah, Jesus, que temor disso aqui. Gente, nós vamos ter que dar conta de vocês. Então, eu sinto muito te avisar. Vocês vão ter que nos obedecer. Porque eu não vou dar conta de gente que não obedece. Eles velam, choram pela sua alma, como quem vai ter que dar conta. E vai falar: Senhor, o Senhor sabe que eu estou pregando, que eu estou ensinando, que eu estou orando, que eu estou intercedendo. O Senhor sabe, Senhor, mas olha lá, não é minha culpa, não. Eles vão ter que dar conta. Quando o pastor sofria uma perda no rebanho, ele tinha que ir lá no dono do rebanho e levar pelo menos os ossinhos. E mostrar uma prova que foi o lobo que comeu, que não foi ele. Porque senão ele tinha que pagar aquela ovelha, era descontado do salário dele. Então, quando ele fala isso, eles vão ter que dar conta, cada pastor dará conta do seu rebanho.
Quantos que dizem, o rebanho não é do pastor, é de Deus. Mas a Bíblia diz que cada pastor vai dar conta do seu rebanho. É dele para ele cuidar. Vocês estão entendendo? É de Deus, mas Deus deu para ele cuidar. A sua família é de Deus? Mas quem que vai prestar conta dela? Você. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. É outra versão daquele mesmo texto. Especialmente aqueles que trabalham na pregação e no ensino. Dignos de duplicada honra, dignos de duplo honorário, de duplo salário. Deixa eu pular aqui para concluir. Tem tanta coisa boa aqui, gente. Vocês iam dizer tanto ai, aleluia hoje. Glória a Deus. Anota aí, não vai dar tempo de ler tudo, vai anotando aí. Mateus 16, 19, diz que os ungidos de Deus têm as chaves do reino para liberar você do pecado ou para reter o perdão. Se a pessoa vier, pastor, ore por mim, porque eu pequei e tal. Se o pastor orar, ele libera no céu e na terra. Mas se ele disser assim, irmão, não vou te liberar, não. Irmão, não vai ser perdoado. Vocês estão entendendo isso? Não, mas Deus honra o que está escrito na Bíblia. Eu atendi uma moça que ela chorava, pastor, eu tenho que confessar. Eu falei, confessa, irmã, glória a Deus, que bom. E ela chorou e confessou, ora por mim, pastor. Eu falei, não vou orar, não. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo está falando que você não contou tudo. Não vou orar, não. Dá nome aos bois aí, irmão. Com quem foi, onde foi, quando foi. Não vou orar, não vou me precipitar em pôr a mão para me contaminar com o pecado de outro. Fala. Eu tenho vergonha, pastora. Mas, irmã, tinha que ter vergonha na hora de fazer. Na hora de pecar, que a gente tem que ter vergonha, tem que ter uma vergonha de pecar. Vem a vontade de pecar, você fala assim, eu não, crente, fazer isso aí, que coisa feia, que vergonha. Eu não vou me prestar a isso. Vocês estão entendendo? Não vou pecar, não vou fazer isso aí, não. Que feio, que ridículo, crentão igual eu fazer isso. Não, eu tenho vergonha na minha cara. Então, a gente tem que ter vergonha de pecar, não de confessar. Tem que confessar, e tem que confessar tudo. Porque se o Espírito Santo mostrar o ungido do Senhor, tem o direito de dizer, não vou orar por você, não. Não vou orar. E ele diz aqui, se perdoar, será perdoado, se não perdoar, não será perdoado. Não será perdoado. João 20, 21 e 23 também diz a mesma coisa. Aqueles a que você perdoar, será perdoado. Ele deu o Espírito Santo para nós, para fazer isso, deu discernimento. 2 Coríntios 2,10, aquele a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. E aquele quem vocês retiverem, será retido. Por isso que aquele pastor falou, se eles soubessem, né, o que eles estão fazendo, dá até dó. Vocês estão entendendo? Tem gente que acha que é só ir falando, e maldizendo, e criticando, e afrontando, e fazendo motim, e fazendo insurreição, que não vai dar nada. Toma cuidado com isso. 1 Timóteo 1:20, essa eu tenho que ler. Tem autoridade até para entregar para Satanás. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendessem a não blasfemar. Quem que está falando isso aqui? Paulo. Será que o Paulo estava perturbado? Não, ele estava fluindo na unção.
Estava fluindo na unção. 2 Coríntios 5:5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Entregar para Satanás é a exclusão. Aleluia. Estou ouvindo nenhum aleluia. Números 18, presta atenção do 8 em diante. Então o Senhor disse a Arão: eu mesmo o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, eu as dou como porção para quem? Para você e para os seus filhos. Quem que está falando aqui, gente? Deus. Das ofertas santíssimas, vocês terão a parte que é poupada do fogo. Dentre todas as dádivas que me trouxerem como oferta santíssima, seja cereal, ou seja oferta pelo pecado, ou reparação, tal parte pertence a vocês e a seus filhos. Comam-na como algo santíssimo. Todos do sexo masculino comerão, considerem-na santa. Também dou a vocês e a seus filhos e filhas, por decreto perpétuo. Fala, decreto perpétuo. As contribuições de todas as ofertas ritualmente movidas apresentadas pelos israelitas. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-las. Dou a você o melhor, a primícia do azeite, e o melhor, a primícia do vinho novo, e o melhor do trigo que eles apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita. Todos os primeiros frutos, todas as primícias da terra que trouxerem ao Senhor serão de vocês. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros, ou seja, exercendo-lhe o ministério, poderão comê-las. Tudo que em Israel for consagrado pertence a você. Primeiro nascido do ventre, oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, será seu. Mas você deverá resgatar todo filho mais velho, como também toda a primeira cria dos animais impuros. Tudo que é consagrado é do sacerdote. Quantos aqui já consagraram alguma coisa a Deus aí? Levanta a mão bem alto. Estou sabendo, não. O consagrado é? Quem consagrou filho aí ao Senhor? Levanta bem alto. É do sacerdote. No Novo Testamento, a figura sacerdotal é o ministério apostólico. Se o apóstolo disser assim: olha, eu preciso do teu filho amanhã aqui na igreja para me ajudar. Não, sabe, pastor, é que o meu filho vai dizer... Não, irmão, você consagrou. Quando vocês estão entendendo? É consagrado. Nos outros textos, que não dá tempo de ler, ele diz: é consagrado ao sacerdote em exercício naquele momento que você consagrou. Não, mas eu vou para outra igreja e daí a consagração não vale mais. Você pode até ir para outra igreja, mas você está roubando do sacerdote em exercício. Quantos já nos roubaram os consagrados? Quantos? E acham que está tudo bem. É a Bíblia, gente. Então não consagra. Teve um que falou: eu não quero consagrar, não. Eu falei: é primeiro filho, irmão? Já é de Deus, já. Você consagrando ou não consagrando, não é isso que está escrito aqui? O primogênito já é de Deus, já. Se o apóstolo quiser falar assim, domingo que vem, sábado que vem, vou fazer um mutirão aqui, eu quero todos os primogênitos aqui ajudando.
Não, é que nesse dia nós íamos no aniversário, no churrasco. Não, não importa. Ninguém vai sair assim, duro é esse discurso, quem pode suportar? Tem que falar a Bíblia. Se nós não prestarmos para falar a Bíblia, nós não prestamos para mais nada aqui. É do sacerdote. Isso aqui é coisa muito séria, gente. Eu oro e choro diante de Deus. Senhor, o povo tem consagrado seus filhos. Senhor, nós temos ensinado. Será que eles têm entendido, Jesus? Será que eles têm entendido que não é deles? Se a obra precisar, eles precisam entregar. Aí consagra o filho. É um jovem, é um adolescente, tem culto de jovem, e leva o filho para outro canto e não vem no culto de jovem. Você sabe o que você está fazendo? Você consagrou, filho consagrado, não fica em casa. Não fica em casa. É para estar aqui aprendendo a visão, porque ele foi consagrado sob esta visão. Ele precisa aprender com seu apóstolo, porque ele tem que continuar edificando essa visão, mesmo depois que o apóstolo não existir mais. Quantos estão entendendo? Não, meu filho foi consagrado, ele precisa entender, ele precisa estar envolvido em tudo lá na igreja, ele tem que entender a visão, ele tem que fazer o sim, ele precisa entender. Presta atenção, porque amado, Deus não abre mão do consagrado. Quando um animalzinho era consagrado para o sacerdote, por exemplo, um jumentinho, e o sacerdote não precisasse dele, o sacerdote não podia dizer, tá bom, eu não estou precisando, não, leva de volta. Não, ele tinha que receber. Você sabe o que era feito com aquele jumentinho se o sacerdote não precisasse dele? Quantos sabe? Faz assim, ó. Era degolado. Deus não abre mão do que é consagrado. Ou vai servir na obra do Senhor, aonde ele foi consagrado, para o ministério, para a visão, ou outra coisa ele não servirá. Vocês estão entendendo? Não pode banalizar, gente. Não pode banalizar, é coisa muito séria. Não pode fazer oferta de Ananias e Safira, só porque os outros estão indo lá oferecer, consagrar, eu também vou. Depois eu não entrego, mas pelo menos vão ver lá que eu levantei a mão. Vocês sabem o que aconteceu com Ananias e Safira. Você entregou para Deus, é de Deus, faça questão. Você está cuidando do ungido, você está cuidando de um separado, de uma primícia. E ela precisa estar aqui aprendendo a visão, aprendendo a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Agora eu estou gostando da cara de vocês. Está com cara de sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus. Quando eu descer daqui, eu não quero ter sangue nas minhas mãos. E eu não quero condenação de que o Senhor mandou falar e não falou. Aleluia. Hoje é dia de concerto, amém? É dia de nós alinharmos o princípio da honra. A Bíblia diz, ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o próximo.
que você vê. Não pode dizer que ama a Deus que você não vê, se não ama, se não respeita, se não honra aquele que você vê. Tem muitos outros textos aqui, gente. Eu não fico aqui servindo miojo para vocês. Não fico. Eu espero que você saiba reconhecer os banquetes que Deus tem dado para você nesta casa. E honre esta casa, a casa do Senhor, que tem cuidado de você, tem te abrigado, tem velado pela sua alma, vista a camisa. Seja um valente. Seja um valente. O Espírito Santo estava me falando, eu fico conversando com ele. E eu falei, Senhor, que legal que o Gideão teve 300 valentes. 300 valentes e foi contra 120 mil homens. Gente de valor, eram 32 mil. Deus passou a peneira, ficaram 300. Por isso que eu falei, não olhe multidão só por número. E ele me falou, você está impressionada? Eu falei, eu estou. Ele disse assim, o Davi tinha 30. E Jesus, pertinho dele, ele tinha 3. Estão prestando atenção? Um tinha 300, o outro tinha 30. E Jesus, mais chegado a ele, tinha 3. Aleluia. Deus está levantando os remanescentes fiéis. Aqueles que chegam na igreja e dizem, fala, Senhor, que o teu servo ouve. O Senhor quer exortar, pode exortar, mas que eu saia daqui alinhado com o céu. Eu não quero ouvir uma palavra que passe a mão na minha cabeça e sair do mesmo jeito que entrei ou até pior, achando que está tudo bem e não está. Misericórdia, misericórdia. Você é daqueles que valorizam o banquete, a palavra do Senhor? Não seja daqueles que desprezam o banquete, como lá em Malaquias. Não queria ouvir essa palavra, não. Queria ouvir outra coisa. Duro é esse discurso. Estou cansado. Quem pode suportar tanta exortação, tanta exortação? Uma pessoa falou, essa igreja é muito profética demais. E você acha que isso é problema? Deus levantava profeta sempre que ele tem um povo que ele ama. Quando ele tem um povo que ele ama, Deus levanta profeta. Porque ele exorta aquele que ele ama. Ele exorta todo aquele que ele chama por filho. Você é filho. Você é filho. Eu sei a motivação do meu coração. Com todo amor que eu estou falando isso para vocês. Com todo amor. Precisamos levar a sério a palavra do Senhor, gente. Levar a sério o princípio da honra, restaurar a honra. Está vindo um mover de honra. Deus vai nos ensinar a honrar. Querendo, não querendo, ele falou, ensina o meu povo a honrar. Eles vão ter que honrar todo mundo, um ao outro. Precisa restaurar a honra, marido e mulher. Matrimônio, digno de honra é o matrimônio. Honra o matrimônio. Não reclama do teu matrimônio, honra teu matrimônio. Digno de honra é o matrimônio. Esposa honra o marido, marido honra a esposa. Ovelha honra seu pastor, pastor honra a ovelha. Pais e filhos. Não dá para tomar a ceia do Senhor em desonra. Estaríamos participando para condenação.
Deus quer remover toda maldição de desonra hoje. Tudo aquilo que você consagrou a Deus e não entregou. Deus está esperando. Eu cheguei numa conversa, as pessoas estavam conversando uma vez e começaram a falar mal de pastor. Porque essa pastorzada são todo ladrão, porque não sei o quê. Eu falei, como é que é? Porque os pastores roubam, não sei o quê. Eu falei, eu sou pastora, meu marido é pastor, meus cunhados são pastores, eu tenho irmãos pastores, meu sogro é pastor, e nós não roubamos ninguém, não. Eu não sei com quem você tem andado, mas não nivele todo mundo. Você tem que saber com quem você anda. Falei, nós somos pastores, nós não roubamos ninguém, não. Pelo contrário, nós é que somos roubados muitas vezes, no nosso direito que a Bíblia nos garante. Digno é o obreiro do seu salário, é digno de duplos honorários. Honorário é dinheiro. Quantos entendem? Não, honorário é respeito. Então, quando você chegar lá no teu patrão para receber os teus honorários, ele vai dizer, eu respeito muito você. Tchau. Quero ver se você vai gostar. Alô? Não se ata a boca do boi que debulha. Gente, está tudo na Bíblia. Se vos ministram o espiritual que não tem preço, seria muito esperar receber de vós o material? Eu não estou falando isso para puxar brasa para sardinha, não. Eu já contei aqui de pastores que me chamaram para pregar isso aqui na igreja deles. Prega, pastor, isso aí lá no meu povo, lá que o meu povo precisa aprender. Eu falei, prega você. Não, mas de mim eles não escutam. Eles vão achar que eu estou com interesse. Problema deles. Tem que pregar do mesmo jeito. Eu não estou nem aí, gente. Não estou preocupada com o que vão pensar. Eu quero ter paz com Deus. O Senhor falou que se eu não falasse o que Ele me mandasse falar, por mais duro que fosse, Ele não teria prazer em mim. Deus me livre. Deus me livre. Significa rejeição. Eu não quero isso. Então, hoje é dia de restauração, de conserto, de honra. Restaura, porque a quem honra será honrado. Cumpre os seus votos. Pede para o Espírito Santo te lembrar. O Espírito Santo foi mostrando. Muita gente fez voto e não cumpriu, está enrolado. Se você consagrou algo ao Senhor, é do Senhor. Não faça igual Ananias e Safira. Desde as crias dos animais, fruto da terra, os filhos. Está na palavra, é de Deus. Tem que entregar. Para que você possa participar da bênção sem medida. Aleluia.